Bom dia, sexto ano! Na aula de hoje nós vamos continuar a resolver ali os exercícios sobre a multiplicação de fração, tá? Então vamos acompanhar aqui na nossa apostila de matemática, na página de número 34. No exercício de número 4, que é o próximo que nós temos para resolver, ele fala assim, ó, em cada item represente graficamente as frações e escreva uma situação ou problema que seja resolvida por essas representações. Então, aqui nós temos algumas questões e é para a gente fazer um desenho representando aquelas frações e depois elaborar aí um problema, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas sugestões de como representar graficamente ali aquelas frações. E aí, os problemas eu vou deixar para vocês fazerem porque é pessoal, né? Cada um vai fazer o seu diferente aí do outro, ok? Na questão A, nós temos 2/5 de 1/6, né? E aí, 2/5 de 1/6. Então, tem que desenhar, né? Qual que é essa representação? Quanto que é 2/5 de 1/6? Então, primeiro eu vou precisar aqui, né? Transformar essa fração equivalente a ela, né? Então, aqui 5/6, o múltiplo de 5 e 6 é 30, porque lá na tabuada do 5 e do 6 tem como resultado o número 30, né? Então, daí aqui em cima também vou multiplicar pelo mesmo valor que foi multiplicado embaixo e vou encontrar 2/30, né? Simplificando, eu vou ter aí 1/15. E aí, como que vai ficar a minha representação? Então, eu vou desenhar aqui um espaço com 15 quadradinhos, né? E aí, dessas 15 partes, uma vai ser tomada. Ou seja, essa parte aqui vai ser tomada. Lembrando que é só uma sugestão, né? Vocês podem representar graficamente de uma forma diferente. Vocês podem fazer outro desenho, né? Na questão B, nós temos 1/7 de 3/5, né? E isso daqui equivale a quanto? A 3/35, né? Se eu for ver aqui, ele vai equivaler a esse valor. Então, eu vou desenhar aqui uma figura, né? Representando aí esses 35 quadradinhos. E aí, desses 35, aí, 3 partes vão ser tomadas. Na questão C, 1/4 de 1/5. Então, 1/4 de 1/5 equivale a 1/20, né? Então, eu faço aqui a minha representação dessa forma. Na questão D, 3/4 de 1/2. Então, equivale a 3/8. Então, eu vou fazer a minha representação assim também. Na questão 5, nós temos uma receita aqui para trabalhar, né? É uma receita aí de cuca. E aí, a seguir, ele tem algumas questões para a gente resolver. A primeira questão é a questão A. Quanto de água e leite misturamos será necessária para fazer o dobro dessa receita? Ou seja, eu vou pegar esse valor e eu vou multiplicar por 2 para descobrir aí qual que é o dobro. Na receita, nós vemos que para fazer uma receita utiliza meia xícara de água e de leite, né? Então, quanto que vai ser aqui? Vai ser 2 vezes 1/2. E quanto que é 2 vezes 1/2? 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quer dizer que serão necessários aí uma, né? Na questão B, ele fala assim, ó, quanto de açúcar será necessário para fazer o triplo dessa receita? Então, lá na receita nós vemos que o açúcar, utilizamos meia xícara de açúcar, né, para fazer ali a receita. Então, triplo, vou multiplicar por 3, né? E aí, eu vou ter quanto? Eu vou ter 4 e 1/2, ou seja, seria 4 xícaras e 1/2. Na questão C, quanto de farinha de trigo será necessário para fazer o dobro dessa receita? Ou seja, 2 vezes essa receita, né? Então, olha só, farinha de trigo vai ser usado ali 2 xícaras, né? Então, vai ser necessário quanto? Vai ser necessário fazer, né, 4 copos e aí 2/3. No exercício 6, de acordo com o Código Florestal, dependendo da região do país, certa parte de uma fazenda deve ser destinada para a reserva legal. E aí ele fala no exercício, se 1/5 de um terreno foi destinado à reserva legal e dessa área 1/4 está coberta por araucárias, que fração do terreno corresponde à parte de reserva legal, onde estão plantadas outras espécies nativas da região? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqueles dois valores e fazer a multiplicação, né? Então, é 1/5 vezes 1/4. Então, olha só, como que eu faço a multiplicação de fração? Multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. 1 vezes 1 é 1, 4 vezes 5 é 20. Ou seja, é 1/20 aí que corresponde a esse valor. Na questão de número 7, ele nos diz o seguinte,
No testamento de João, 1/2 da sua herança ficará para sua esposa. A outra parte será dividida igualmente entre seus 3 filhos e uma ONG, na mesma proporção para cada um. Na questão A, ele fala: que fração da herança cada filho receberá? Então, no exercício, ele fala, né, que 1/2 da herança ficará para a esposa, ou seja, metade, né? Então, vai sobrar a outra metade. E aí, essa outra metade, ela vai ser dividida entre os seus 3 filhos, né? E aí, uma ONG. Então, olha só, vai ser 1/4 vezes 1/2, né? E aí, 1/4 vezes 1/2, 1 vezes 1, 4 vezes 2, 8, ou seja, 1/8. Na questão B, João está vivo, ele só fez o testamento para legalizar aí a situação da doação para a ONG. Se fosse hoje, João deixaria R$1 milhão. Quanto cada filho receberia, né? Então, olha só, cada filho ia receber ali R$125 mil, né? Porque 1/8 de 1 milhão corresponde a esse valor. A questão 8 é para vocês calcular, né, evitar a multiplicação e quando for possível é para simplificar. Então, nós temos 1/5 vezes 2. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2. Como eu não tenho denominador aqui embaixo, eu coloco o número 1. Então, 5 vezes 1, 5. 2/5 não consigo simplificar. Agora, aqui, ó, 1/3 vezes 21. Então, 1 vezes 21, 21. 3 vezes 1, 3. 21 divididos por 3 é igual a 7. Na questão C, 1/3 vezes 1/3 vezes 1/3. Então, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Na questão D, 2/5 vezes 0 vezes 1/8. Então, aqui, ó, 2 vezes 0 é 0. 0 vezes 1 é 0. Aqui, ó, como não tem nenhum denominador aqui embaixo, é o número 1. Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Então, ficaria 0 divididos por 40, que é igual a 0. Na questão E, então, 4 vezes 6 é 24, vezes 5, 120. 5 vezes 14 vezes 12, 840. Aí eu consigo simplificar aqui essa fração, né? Então, eu vou dividir primeiro por 10, depois eu posso simplificar dividido por 12 e eu vou ter 1/7. Na questão D, aqui nós temos, né, a multiplicação com número misto. Então, o que eu faço? Primeiro, eu preciso resolver esse número misto, né? Então, o denominador continua o mesmo e o numerador eu multiplico pela parte de baixo e somo com o número de cima. 1 vezes 2 é 2, 2 mais 1, 3. 1 vezes 2, 2, 2 mais 1, 3. Então, agora eu tenho essa multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Eu posso simplificar essa fração aí, transformando ela em número misto. Ou senão, eu posso deixar ela assim mesmo. A questão do número 9, ela é uma questão pessoal, né? Ela fala assim, ó, crie uma multiplicação com 3 frações cujo o resultado seja. Então, vocês vão criar aí uma multiplicação de fração com 3 frações e o resultado vai ter que ser aqueles 2 valores. Então, eu vou apresentar para vocês aqui uma sugestão, mas a de vocês pode, né, e deve ficar aí diferente. Então, 1/2. O resultado tem que ser 1/2. Então, eu vou criar aí, né, uma multiplicação, né? Aqui tem uma sugestão e 3/5 também. Vou ter que criar uma multiplicação que se resulte aí nesse valor. Então, vai da criatividade de vocês. Na questão 10, ele fala para efetuar as multiplicações simplificando antes de efetuar os produtos. Então, antes de fazer a multiplicação, eu devo fazer simplificação, né? Até porque nós temos números maiores. Lembra que eu expliquei para vocês que é mais fácil eu simplificar antes de fazer a multiplicação? E lá no final eu não preciso simplificar, né? Então, olha só, aqui nós temos essa operação aqui, 2/9 vezes 1.800. Então, eu observo que esse valor com esse eu consigo simplificar, né? Dividindo aí esses dois valores pelo número 9, tá? E aí, dividindo esse valor por 9 e esse aqui também, e aí eu tenho 2 e aqui embaixo o número 1 que eu não consigo simplificar, eu vou ter essa fração aqui, né? E fazendo a multiplicação 2 vezes 200, né? Vai dar 400. 1 vezes 1, 1. Então, 400 divididos por 1 é igual a 400. Na questão B, então, o que eu posso simplificar? Eu posso simplificar o 15 com o 3, eu posso simplificar o 52 aqui com o 13, né? Dividindo esses dois números por 13, eu tenho 6 aqui também, que eu posso também simplificar, aqui com o 3. E aí, eu vou ter esses valores aqui, fazendo a multiplicação, 8/3.
Na próxima aqui, então, primeiro eu preciso transformar esse número em um número misto, né? E depois eu vou simplificar 21 com 7, e aí o 9 com o 100 não dá para simplificar, então eu efetuo a multiplicação. 9 vezes 3 é 27, 1 vezes 100 é 100. Aqui na questão D, então, olha só, eu posso simplificar o 6 com o 24. Eu posso simplificar também aqui, ó, o 55 com o 11, dividindo esses dois números por 11, né? E aqui também eu tenho o número 5, que eu também posso simplificar. E aí, fazendo a operação aqui, eu vou ter 1/4. Na questão E, a mesma coisa, então eu vou simplificar aqui o 28 com o 4, que tem os dois na tabuada do 4. Aqui o 3 eu posso simplificar com o número 9, depois eu efetuo a multiplicação, 3 14avos. Na questão F, primeiro eu preciso resolver esse número misto, né? Então, vai ficar 8. 1 vezes 8, 8. 8 mais 1, 9. Então, 9 sobre 8. E aí, depois eu posso simplificar aqui, ó, o número 9 com o número 15, né? Dividindo aqui esses valores, ou 8 com o 4. E aí, depois, efetuando aqui, eu vou ter 9 centésimos. Na aula de hoje, nós também vamos aprender aí sobre os problemas envolvendo aí esses números decimais que nós estamos trabalhando. Então, olha só, a gente já aprendeu que 1/10 é a mesma coisa que 0,1, pois tem um zero aqui embaixo, aqui a vírgula caminha uma casinha para cá. 1 centésimo é a mesma coisa que 0,01, pois tem 2 zeros aqui embaixo, a vírgula vai caminhar 2 casinhas para cá. E vocês também aprenderam que quando nós temos a fração 4/5 ou outras frações, para transformar ela em um número decimal, primeiro eu preciso transformar ela em uma fração decimal. Ou seja, eu preciso transformar o meu denominador em 10, 100, 1000 e assim por diante, né? Então, olha só, por qual número que eu multiplicaria o 5 para que ele se tornasse 10? Multiplicaria por 2, né? 5 vezes 2 é 10. Se eu multiplico embaixo, eu preciso multiplicar em cima. 4 vezes 2, 8, né? Então, vocês também aprenderam aí a transformar essa fração em um número decimal. Mas é muito importante que a gente saiba organizar esses valores, tá? Então, vamos observar ali o quadro da nossa apostila. Então, nós sempre devemos lembrar ali, né, que o número ele deve ter o seu local, né, da forma correta. Então, olha só, 0,8, né, ou 8 décimos. Como que eu organizo ele no quadro, né? Então, 8 décimos. O 8, ele é o décimos, então por isso ele vai aqui nessa casinha, a vírgula, né? E aí o zero seria a unidade. Logo a seguir, nós temos um exemplo. Ele fala assim, ó, com 1 litro de suco foi possível preencher 4 copos. Portanto, cada copo contém 1/4 do litro. Para obter um número decimal correspondente a esse valor do copo, procuramos a fração decimal, né? Como eu acabei de explicar aí para vocês no quadro. Então, eu preciso transformar o meu denominador em 10, 100, 1000, assim por diante, né? Então, nós temos aqui quanto? Nós temos 0,25, ou seja, 25 centésimos. Como que eu represento esse número aqui no quadro? Então, olha só, 25 é a parte decimal, pois vem depois da vírgula, né? Então, vai ficar 0,25 e o zero é a parte inteira, ou seja, ele vem aqui antes. Vamos ver as situações com adição e subtração de números decimais, né? Então, quando vão ao supermercado, Cristina e Rafael costumam analisar os preços, a validade e a composição nutricional dos produtos que vão comprar. Esses foram os produtos que eles compraram na ida ao mercado, né? Então, olha só como nós temos a presença de números decimais. Ele fala quantos reais aproximadamente eles gastaram? Faça uma estimativa. Então, aqui nessa questão A, não é para vocês fazer a soma, é para vocês fazer assim uma soma estimativa, né? De cabeça, de pensando, se você estivesse no mercado e fosse comprar esses produtos, sem fazer o cálculo ali na calculadora, qual que seria a estimativa de quanto, né, você iria gastar? Na questão B, representa esses números na forma fracionária e adicione-os. Então, olha só, né, transformando aqui R$ 8,89 em forma de fração. Então, ó, tem dois números depois da vírgula, quer dizer que vai ser 889 sobre 100. Aqui também vai ser esse valor sobre 100, porque tem dois números depois da vírgula. Aqui também e aqui também. E agora, fazendo a soma de frações, né? Então, o que eu faço? Eu repito o denominador quando eles são iguais e depois eu somo os numeradores. Então, olha só, eles gastaram R$ 40,85. E aí, na questão C, agora compare a resposta com a sua estimativa. Então, vocês fizeram aqui a conta sem fazer o cálculo, né? Só fazendo uma estimativa. Comparem aqui, ó.
O valor ficou próximo do valor exato? Sim ou não? Então, olha só, sexto ano. Sempre para somar e para subtrair números racionais na forma decimal, nós seguimos alguns passos, né? Então, o primeiro de tudo é a gente alinhar os números vírgula com vírgula. Com isso, as partes decimais, elas ficam sempre aí embaixo uma das outras. E aí, depois, a parte inteira também vai ficar alinhada, né? Se necessário, a gente sempre vai acrescentar zero. Olha só como nesse caso aqui, ó. Aqui era 126,1. Como esse número de baixo tinha mais dois números, a gente acrescenta o zero, né? Também adicionamos e subtraímos como se fossem números naturais e colocamos a vírgula no resultado alinhado, né? Então, por um exemplo aqui, eu vou fazer a continha normal e aí só no final eu vou acrescentar a vírgula aqui, ó, embaixo. Olha só, se ela está aqui, ela vai estar aqui também, né? Aqui nós temos uma soma, olha só. Então, eu vou alinhar, vou adicionar zero se preciso, né? E aí, a parte inteira, ó, aqui era só 14, mas aqui em cima tinha um número decimal. Então, eu vou ter que acrescentar mais zeros. 14 é a parte inteira e os zeros são os decimais. E depois eu faço a soma e a subtração e a vírgula vai embaixo, né? Vamos aqui para nossas atividades. Então, olha só. Na questão 1, analise as operações para descobrir e escrever os algarismos que faltam completar, né? Então, olha só. Aqui nesse caso, eu vou ter que ir comparando. Olha só, é uma soma, né? É uma soma, então eu vou ver 7 mais quanto que vai dar 1, ou seja, 11, né? É 7 mais 4 que vai dar 11. E agora aqui, ó, 8 mais 2. 8 mais 2 daria 10, mas como tem 1 aqui em cima que foi feito dessa soma, vai ter quanto? Vai ter 11, né? Agora aqui, ó, 6 mais quanto que vai se resultar em 16? Porque aqui, né, é 11, então passou 1 aqui para cima. Então, aqui eu tenho 1 mais 6 e mais esse valor que vai se resultar em 16. Então, seria 6 mais 9. E agora aqui, ó, 3 mais quanto que vai dar esse valor, né, sobrando 1 aqui embaixo, ou seja, 11. É 3 mais 7, né, porque aqui também passou 1 para cá, então ficaria 3 mais 1 mais 7, 11. E agora aqui, ó, 1. Qual que é o resultado que eu vou ter aqui embaixo? Se aqui era 11, foi 1 lá em cima, 1 mais 1, 2. Na questão B, nós temos uma subtração, né? Então, olha só. 8 até chegar no 16. Aqui é 6, então eu vou ter que emprestar 1 para cá. 8 até chegar no 16 é igual a 8. Então, aqui já não é mais 1, né? Agora, aqui, ele era 10, foi emprestado para cá. Então, olha só. Qual que é o número que até chegar nesse valor vai ser 6? É o 4. Agora, aqui o 9 até chegar no 15 vai ser quanto? 5. E assim por diante. Na questão 2, nós temos essa tabela aqui que contém algumas informações nutricionais sobre o milho cozido e a pipoca salgada. Os valores se referem a 100 gramas de cada alimento, né? Então, olha só, nós temos aqui a tabela, é o milho cozido, aqui é a pipoca salgada, né? E aqui nós temos aí esses valores, tá? Aí nós vamos responder as seguintes questões. Na questão A, ele pergunta, né, em 100 gramas de cada alimento, quantas calorias há a mais na pipoca salgada em relação ao milho cozido? Então, quer dizer que eu preciso pegar o valor da pipoca salgada e reduzir aí do milho cozido. Quanto que vai ser? 389,2, né? Só alinhar ali os números vírgula sobre vírgula e fazer aí esse exercício. Na questão B, ele pergunta qual deles apresenta menos sódio? Quanto a menos em 100 gramas, seria lá no milho cozido, né? Porque ele apresenta aí 1,257 gramas a menos que o sódio. Porque se eu pegar esse valor e subtrair dele, eu vou ter esse resultado. Na questão C, em 200 gramas de pipoca salgada, há quantas gramas de fibra, né? Então, é só eu pegar esse valor e fazer essa soma, né? Eu vou ter 21,4. Na questão C, ele quer saber qual que é a diferença entre a quantidade dos carboidratos daqueles alimentos, né? Então, fazendo a subtração, diferença, subtração. Então, eu vou encontrar 30,5. Na questão 3, ele fala o seguinte. Lá na cantina da escola, Pedro percebeu que ao pagar o lanche, ele foi favorecido. Ou seja, entregaram o troco errado, né? Pois ele gastou R$ 8,60 e ele pagou com uma nota, uma cédula de R$ 20. E ele recebeu de troco R$ 12,60, né? Então, ele foi favorecido, foi entregado o troco errado. Na questão A, ele fala, quanto ele deveria ter recebido de troco? Então, essa aqui é a questão 3, né? A.
Então, olha, ele pagou a sua conta, né, a sua dívida ali na cantina com uma nota de R$20. Ele gastou quanto? Ele gastou R$8,60. Então, 8,60. Preciso sempre posicionar vírgula sobre vírgula. Eu quero saber qual que é essa diferença, né? Então, eu vou fazer uma conta de menos. 0 até chegar no zero é 0. Agora, 6 até chegar no zero, dá? Não, né? Eu vou precisar emprestar. Não tem como eu emprestar daqui porque aqui é 0. Preciso emprestar do 2. Então, aqui não é mais 2. Agora, aqui é 1. Eu estou emprestando 1 daqui para cá. Aqui seria 10, mas como eu vou ter que emprestar 1 daqui para cá, não vai ser mais 10. Agora vai ser 9. E agora aqui, foi emprestado para cá, ficou 10. 6 até chegar no 10 é igual a 4. 8 até chegar no 9, 1. E agora aqui, ó, 0 até chegar no 1, 1. Então, olha só, quanto que ele deveria receber de troco? R$11,40. Deixa eu representar lá com o símbolo de dinheiro, fazer a resposta bem completinha, né? Na questão B, ele fala o seguinte: uma situação parecida como essa já aconteceu com você alguma vez? Ou com alguém que você conhece? Se sim, qual foi a sua atitude? Se não, o que você faria? Escreva um texto para responder essa questão. Então, se acontecesse aqui, né, no caso ali, a pessoa, a dona da cantina, ela saiu ela acabou perdendo o dinheiro, porque ela entregou o troco errado, ela entregou o troco a mais. Então, se acontecesse isso com vocês, o que vocês fariam, né? Vocês devolveriam o dinheiro, que é o correto? Vocês ficariam para vocês, ficariam quietinhos? O que vocês fariam? Então, essa é uma questão pessoal, ok? Agora, nós vamos seguir para o exercício número 4, onde ele nos diz o seguinte: no gráfico a seguir estão os valores em reais do dólar em alguns dias dos meses de junho e julho do ano de 2017. Então, vamos observar aqui esse gráfico. Então, vamos observar aqui com muita atenção, né? Olha só, aqui nós temos as datas e aqui é o valor, né? Que ele foi alternando, né? Oscilando. E aí, depois, na questão A, ele fala assim, ó, pesquise o que significa a cotação de dólar e explique o que ela varia. Então, o que seria aí a cotação do dólar, né? Ela é um preço pelo qual essa moeda ela é comercializada em dado momento e ela é definida pela oferta da procura, né? Então, quando aumenta, o preço sobe. Quando diminui, o preço também vai cair, né? Na questão B, ele pergunta quanto que custou a mais comprar $1 no dia 23 de junho do que em 8 de junho. Então, ele estava oscilando ali o valor, né? Então, eu preciso fazer a diferença, fazer a conta de menos com aquelas duas datas e eu vou encontrar esse valor. Na questão C, ele fala para usar o arredondamento, né, das casas decimais e escrever os valores correspondentes a $1 e as respectivas datas, arredondando-os até a segunda casa decimal. Ou seja, eu vou usar duas casas depois da vírgula, né? Então, eu vou pegar o valor, né, e vou usar somente em duas casas depois da vírgula. Quanto que eu vou ter? R$3,25, né, ou R$3,26, ou R$3,34. A questão D e a questão E, ela é uma questão pessoal, porque ela fala assim, ó, qual que é o valor do dólar hoje? Com arredondamento de duas casas decimais. Então, vocês vão pesquisar, né, ali na internet, quanto que está valendo o dólar hoje e vão colocar esse valor aí com duas casas depois da vírgula. Depois ele fala assim, ó, ele é maior ou menor do que o valor do dia 4/7/2017? De quanto que é essa diferença? Então, depois que vocês verem quanto que está custando o dólar hoje, vocês vão fazer a continha de menos com o valor ali daquela data, no dia 4 do mês 7, ok? Na questão 5, Mariana foi à confeitaria para lanchar com as amigas e ela pretende comprar um salgado, uma bebida e uma sobremesa. Observem os preços aqui da confeitaria. Então, esses são os preços, salgado, sobremesa e a bebida. A questão A, ela fala para fazer uma estimativa de quantos reais ela precisará, no mínimo e no máximo, para comprar um salgado, um doce e uma bebida. Depois comprove seu palpite com os cálculos. Então, olha só, né? Nós podemos fazer aí uma estimativa dessa forma, né? Então, quais são os valores que nós vamos encontrar? Os valores são esses, né? Mas a questão fala, né, no máximo e no mínimo, quanto que ela gastaria. Então, olha só, no máximo, né, ela gastaria R$26
R$ 16,70 e no mínimo R$ 16,70. Na questão B, se a Mariana levou somente R$ 18 para fazer o lanche, quais são as possibilidades de combinação de lanches que ela poderá fazer usando apenas esse valor? Então, usando apenas aí, ó, R$ 18. Então, olha só, observando aqui, ó, ela poderia comprar um pastel, ela também poderia comprar um docinho e um chá, porque somando esses três valores, eu vou ter 18, né, R$ 18. Ela também poderia comprar um pastel, um docinho e também aqui uma água, né? Depois, ela também poderia comprar uma empada, um docinho e também um chá. Ela também poderia comprar uma empada, um docinho e uma água, né? Então, são essas as possibilidades que ela teria. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um bom final de semana.